Bem, o que o país inteiro espera que Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, diga no depoimento que prestará amanhã lá em Brasília é como é que foi feito aquele documento, decreto de defesa do TSE, que foi encontrado dentro do armário dele, na casa dele, numa busca que foi feita pela polícia. E além disso, por que ele desmontou todo o aparato de segurança, todas as chefias que estavam designadas e que estavam já ali de função para proteger o Distrito Federal no âmbito da Secretaria de Segurança, da qual ele era o titular, no governo Ibanez Rocha, que é outro que está afastado também do cargo por suspeita de envolvimento nessa maracutaia, nessa doideira que foi essa revolta dos terroristas em Brasília, principalmente na Praça dos Três Poderes, nos três prédios principais da República: o Congresso Nacional, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Anderson Torres precisa explicar. Ele não tem como ficar calado, embora ele possa ter esse direito, mas é questionável, porque existem evidências, existem provas, existem papéis, coisas concretas, existe coisa no computador que ele passou por computador, então tem que se explicar. Além do que, ele veio dos Estados Unidos, onde estava, segundo ele próprio, de férias, mas onde consta que esteve lá para conversar com o Bolsonaro, na Flórida, em Orlando, andaram para cima e para baixo juntos lá, se encontraram. Ele veio dos Estados Unidos, mas esqueceu, deixou lá o telefone celular dele, que é uma peça importante. Todos sabem que numa investigação, o telefone celular é uma peça fundamental, essencial para levar adiante a investigação com celeridade e com proveito. E ele não poderia ignorar isso, porque ele é delegado da Polícia Federal e já foi ministro da Justiça e secretário de Segurança, então está careca de saber dessas coisas. Deixou propositadamente o telefone lá nos Estados Unidos, mas isso não inviabiliza, apenas complica um pouco a captura dos dados, principalmente as mensagens trocadas via WhatsApp no telefone dele, porque mesmo sem a presença física do telefone, há como buscar isso através de outros meios, pela internet, junto às companhias telefônicas, e é isso que a polícia está fazendo agora. De qualquer forma, o que eu penso aqui é que as explicações que Anderson Torres possa dar no depoimento de amanhã poderão complicar muito a situação do ex-chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Anderson Torres, afinal de contas, era um homem, um fiel escudeiro do Bolsonaro. Se ele estava com esse decreto de defesa no armário, é porque Bolsonaro e ele haviam acertado isso, combinado isso, é porque isso teria uma solução em seguida, assim que o golpe fosse dado, ou fossem dados os primeiros passos para o golpe. Sei lá o que se passava na cabeça dessas pessoas, mas o que vem à minha cabeça é isso, é que eles estavam tramando, e isso seria uma das peças-chave do golpe. Portanto, esse decreto, ele existe, está já anexado ao processo, ao inquérito que investiga a atuação do Bolsonaro também, e isso é mais um complicador na história, e que leva o Bolsonaro a uma situação ainda mais delicada, mas uma situação que vai ter um movimento nesse xadrez muito arriscado. Ele vai ter que fazer um movimento ousado, que é o movimento ou de voltar ao Brasil por livre e espontânea vontade, ou provocar, com a sua permanência nos Estados Unidos, a solicitação de extradição por parte do Ministério da Justiça brasileiro, através do Flávio Dino, que já estava disposto a pedir a extradição do Anderson Torres quando ele resolveu voltar pelas próprias pernas. Mas Bolsonaro é uma coisa e o Anderson Torres é outra coisa. Então, já está no Guará, já está guardado, e não se imagina, pelo menos por enquanto, Bolsonaro passando por uma situação como a que ele passou, o ex-ministro passou, que é desembarcar num avião de carreira no Galeão, ou no Galeão não, em Brasília, no JK,
no aeroporto Juscelino Kubitschek e ser levado a um hangar, a um depósito, a um compartimento, alguma coisa da Polícia Federal, e lá ser passado para um carro e sair por um lugar disfarçando, despistando a imprensa, que evidentemente estará a postos, assim como os seus seguidores, fiéis seguidores, no Distrito Federal. É de se esperar também, aliás, o Bolsonaro tem essa expectativa, os golpistas têm essa esperança de que ele volte para o Brasil nos braços do povo, ou seja, que ele seja recebido, aí eu acredito que na base aérea do aeroporto de Brasília, por uma comissão, uma comitiva fantástica de pessoas que o carregarão nos ombros em triunfo, e ele voltará então para assumir a presidência da República, depondo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É óbvio que isso é um devaneio, é um sonho, é um delírio por enquanto, mas é o que eles têm na cabeça, o que eles imaginam que possa acontecer. Do outro lado, você tem também a população, mesmo as pessoas que são simpáticas ao Bolsonaro e ao seu governo. As pessoas estão um pouco assustadas depois do dia 8, com o desastre, com a destruição, com demonstração de vandalismo feita em Brasília, nos 3 prédios, e coisas inestimáveis, quebradas, rasgadas, furadas, em suma, uma barbárie. E as pessoas tendem a rechaçar a barbárie como a natureza rechaça o vácuo. Por isso, espera-se que Bolsonaro procure uma situação, não é a situação de voltar nos braços do povo, mas uma solução negociada para voltar e passar pelo que tem que passar, que é responder às perguntas que estão aí para ele responder. Um abraço.